Vamos ver aqui, o Gear 5 estragou One Piece porque eu gosto da forma, canal do Aizen. Antes de dar o play no vídeo, eu vou falar o que eu acho. Eu não gosto da introdução do Gear 5, mas eu acho que o Gear 5 trouxe uma liberdade de luta pro Luffy que permitiu uma criatividade do Oda, tipo a criatividade que o Oda tinha em relação a como ele fazia lutas no pré-time skip. A gente acabou vendo algumas lutas aqui na live, analisando as lutas do mangá em live, e realmente tem muita coisa boa. Por mais que o Oda não seja bom em fazer lutas constantes, na palavra dele, né, lutas longas e tal, igual o Dragon Ball da vida, inclusive ele fala isso, né, eu não faço luta porque senão o Dragon Ball ia comer meu cu, não fala exatamente assim, mas querendo dizer isso. Então assim, eu acho que o Gear 5 ajudou nisso. Porém, eu acho que o Gear 5 traz outras questões, algumas simbólicas para a obra, de mitologia da obra que eu acho boas, e algumas outras de mitologia e simbólicas que eu também não acho necessariamente tão boas assim, mas outros problemas mais de roteiro e execução de várias outras questões práticas da obra que eu achei que ficaram meio bagunçadas. No geral, eu acho que é um saldo positivo, mas eu entendo quem não gosta. O Gear 5 é um ponto de virada tão importante dentro de One Piece que basicamente dividiu toda a comunidade. Eu lembro que quando houve... Quando teve isso, não. Quem reclamava do Gear 5 era torturado. Inclusive, no dia que saiu o spoiler do capítulo, o nego já tava tatuando o Luffy Curupira com cabelo vermelho. Por que não? O Luffy é baseado no Curupira. Curupira, o Curupira, o Curupira. O nego fez tatuagem do Luffy cabelo de gosma. Nem fez o Luffy com cabelo normal, foi cabelo de gosma vermelho, laranja. Então eu lembro que deu uma assim, a força da lavagem cerebral da fandom de One Piece dominou a internet. Você não podia criticar o Gear 5. Por isso que eu fui esperto e falei, eu não li, eu não sei, eu vou ficar quieto. Aí depois, quando eu li, eu pude falar com certeza que foi muito mal apresentada, porém, eu achei a forma em si bacana, eu gostei. No primeiro vazamento, as duas únicas posições que eu via na internet eram o ódio absoluto ou o amor incondicional. Eu confesso que na época Eu só vi amor. também não tinha gostado, mas parando para analisar um pouco mais friamente agora, eu acho que na verdade o Nika é justamente a essência do que é o personagem do Luffy e do que é o One Piece. E por isso, eu passei a gostar da forma, transformação, sei lá como é que você quer chamar, fale como quiser. Agora, antes de mais nada, apesar de gostar, eu não idolatro essa forma, e eu gostaria de falar sobre coisas que eu não gosto no Gear 5. A começar pelo seu design. Quando eu fiz o vídeo sobre Samurai 8, o mangá do Kishimoto que acabou sendo cancelado, um dos pontos que eu destaco como negativo é a arte do mangá. Há, por motivos muito óbvios, muito uso do branco. E não é o Kishimoto que faz, inclusive. Porém, não há nada para dar contraste, o que gera páginas que... A gente discutiu o Samurai 8 durante uns 20 minutos em um vídeo aí, não lembro qual. Acho que foi analisando o Kishimoto, a história do Kishimoto, alguma coisa assim. por um olhar rápido, soam confusas. Oda, assim como a maioria dos mangakás, usa o preto para dar esse contraste. Isso é muito importante no mundo de One Piece. Veja, aqui nem todas as pessoas têm alturas parecidas. Barba Negra, por exemplo, tem mais de 3 metros de altura. Então, em uma eventual luta entre ele e Luffy, você sabe exatamente onde o Chapéu de Palha se encontra, porque ele sempre vai ser o cara com a jaquetinha preta. No mangá, óbvio. No meio de gigantes, ele é sempre o pontinho preto no meio da tela. Ok, sabendo disso... Isso, no vídeo da estética de Naruto clássico, que eu não sei se saiu ainda no YouTube. Algumas páginas da luta entre Luffy e Kaido não são claras o suficiente quando você olha para ela rapidamente. Eu entendo. Eu entendo. Ok. Só que eu acho que tem outras formas de solucionar esses problemas. Por exemplo, o Oda não é garoto, né? Vamos ser sinceros. O Oda não é garoto. Então, por exemplo, a gente vai ter os traços de movimento ajudando a destacar o Luffy. Aqui a gente vai ter novamente os traços de movimento ajudando a destacar o Luffy, que é uma bola branca aqui. Mas é um design mais... não é poluído, mas ele tem mais elementos que se movem independentes, né? Por exemplo, a Hagoromo é uma nuvem que se move, o cabelo se move, a roupa também está se movendo. Então, de fato, aqui ajuda você a ter um contraste maior. Mas eu acho que a forma em si não é o problema. O problema é exatamente como o resto está sendo retratado na quadrinização. Porque você pegar, por exemplo, olha aqui a perna do Luffy cortada, vocês não vão conseguir ver. A perna do Luffy cortada aqui e aqui. Aqui só tem o pezinho do Luffy, metade do pé, e aqui tá cortada a canela dele. Por que isso aqui tá acontecendo, né? Eu nem sei se o pé dele é esse ou esse, acho que o pé dele é esse aqui. Mas aqui dá pra ver que tá cortado, porque esse aqui é o contorno branco em volta do Kaido, que é normal que vários mangakas façam isso pra destacar o personagem do fundo e tal. Então assim,
O Oda sabe o que ele tá fazendo, óbvio, mas aqui fica mais estranho, eu acho que por essas questões, porque o contorno do personagem aqui é branco, aí o Luffy é branco, mas tem várias partes individuais do Luffy que são brancas e se movem, e por aí vai. Então, eu não acho que a forma em si é um problema, até porque você tem questão do símbolo, questão da ideia que está sendo dita ali e tal, mas ele poderia fazer com que esse céu onde a luta está acontecendo fosse um céu nublado, um céu escuro, assim como é no anime. Isso ajudaria o Luffy a se destacar no céu, porque ele ficaria branco. Mas existem outras questões envolvidas nisso, né? O tempo de fazer o mangá e também o estilo atual do Oda, que não é dos meus preferidos. Na real era só melhorar a quadrinização. Pois é. Você tinha que melhorar outros elementos para deixar o destaque deles clássicos. Clássico não, né? Claros. Tanto é que todo mundo vai ficar. Mas eu vou falar. Se você for pegar, por exemplo, Bleach, que trabalha exatamente com personagens com roupas totalmente pretas ou totalmente brancas, você vai ter uma quadrinização que é muito pensada nisso, porque faz parte da ideia base de Bleach, né? Preto e branco. Então, os Arrancars e os Quincy's têm o uniforme todo branco. E mesmo assim, eles vão se integrar na página de forma fácil de entender o que está acontecendo. Mas aí você vai ter vários estilos diferentes disso aí. Tem estilos que tem mais Sashura, estilos que tem menos Sashura, estilos que são mais visualmente barulhentos, né? Tem um monte de coisa acontecendo na tela. Esse é o problema que o Oda tem desde o pós-time skip, né? É que ele vai ter rachura, linha de movimento, background, personagem detalhado e no final tudo virava o quê? Um borrão preto. Era uma crítica clássica. Agora aqui, se botar o Luffy dessa forma dentro do borrão preto, vai destacar. Então você está falando que é impossível entender o que está acontecendo? Não. Mas o autor deveria estar preocupado em facilitar a vida do leitor e não complicar ela. Mas por que eu coloquei essa reclamação como a primeira? Simples, porque eu acho que isso tem um motivo. Essa falta de contraste que o Oda escolheu para representar o Gear 5 provavelmente será muito importante quando Luffy, esse ser, entre aspas, iluminado, enfrentar a Barba Negra, que controla a escuridão, para poder adicionar um pouco ao aspecto visual da luta. Então, eu vou confiar em você, Oda, porque eu acredito que você vai usar isso. Outra reclamação que eu tenho é sobre como isso é apresentado no mangá. Nem tudo em uma história precisa ser pronunciado. O autor pode querer Mais ou menos. Dentro do roteiro dito, realmente não. Você não precisa falar que algo vai acontecer. Mas narrativamente sim. Existem raríssimas exceções. Né? Normalmente, filmes de comédia ou filmes realmente mais absurdos, nonsense, ou que trabalham, que tem padrão de quebrar padrões. Né? Mas um exemplo que eu posso dar para vocês, para compreender qual que é a diferença de apresentar narrativamente as coisas, é filmes de terror, investigação, suspense. Eles não apresentam o mistério, eles não revelam o mistério, o monstro, o que está acontecendo, mas eles criam, né, a construção narrativa daquilo. E aí você não sabe o que é. Você é surpreso quando acontece, mas mesmo assim você está naquela dentro da obra nesse momento. Aquilo ali te puxa para uma situação de apreciação total. Mesmo que seja uma surpresa total para o leitor ou para os personagens. Aí você vê, a obra vai usar vários pilares narrativos para fazer esse tipo de preparação. Introduzir algo agora e foda-se o que nós achamos. Mas se a forma não foi pronunciada, então ela deveria, ao menos, ser explicada, o que não aconteceu direito. Até as informações sobre tudo isso ainda são um pouco escassas mesmo. Mesmo se explicar, em geral, não justifica, narrativamente, pelo menos. Que esse capítulo tenha mais de um ano. Nós sabemos que, na verdade... Narrativamente, seria uma construção baseada em um indício de uma possível virada, caso o status quo não seja alterado. Se for, nesse caso, o Gear 5 teria preparação. Depende de muita coisa, que assim, a gente não tá na obra, né, pra sair mudando ela de várias formas. Mas você pode fazer, por exemplo, se em Impel Down um prisioneiro de fato tivesse falado sobre o deus dos prisioneiros que liberta eles, uma pessoa inocente que tivesse em Impel Down, por exemplo, uma cena rápida disso já seria uma pecinha no tabuleiro, não quebra-cabeça. Porque o Rus falar que em Impel Down as pessoas rezam pra isso é meio patético. Entendeu? Porque não... É artificial. Você vê que o negócio não foi pensado de última hora. Foi mal, meu zap.
Meu zap, galera, meu zap. O editor tá mandando aqui coisa aqui. Ok. Então, você pode ter também a questão do... O Luffy escuta Zunisha em alguns momentos, né? Quando ele tá ali em Zou. Então, se ele escutasse alguma coisa como, tipo... Alguma coisa... Ah, libertador? Como assim? Tipo, a palavra surgisse é outra coisa. Né? Quando o Kaido derrota o Luffy, tem uma parte legal que eu considero um foreshadow, não sei se outras pessoas consideram, que é o Kaido reclama que o Luffy, mesmo derrotado, tá olhando pra ele. Se essa parte tivesse mais um destaque, mais alguma coisinha em volta, seria interessante. Se na prisão que o Luffy tivesse lá quando ele vai libertar a galera para virar do exército do Momonosuke, se tivesse algum comentário sobre isso. Não sei se isso é uma coisa que as pessoas de Wano saberiam, né? Mas, enfim, ou a ideia, ou fazer uma projeção narrativa aqui, que é aquele termo que eu inventei. Que em vez de falar sobre Nika, as pessoas poderiam falar sobre o Luffy. Nossa, você é um pirata, mas mesmo assim libertou a gente. E aí alguém poderia falar. É engraçado, mas piratas são exatamente sobre liberdade, né? Entendeu? Alguma coisinha assim, que aí você fala, pô, ele não tá falando do Nika diretamente, mas ele tá associando liberdade à pirataria ao Luffy e aos prisioneiros. E aí você já cria uma construção, entendeu? Caralho, frase foda essa do que? Do Russus? Desculpa, eu odeio aquela cena dos Russus. Eu acho que é uma das piores cenas de One Piece. Perde, sei lá, pra Luffy versus Zoro em Whiskey Peak. Eu acho horrível aquela cena de verdade. A do Kaido, no caso? Ah, tá. É uma cena legal, a do Kaido. É uma cena legal. Eu gosto. É no final do primeiro ato de Wano. Então, eu acho que dava pra ter muitas coisinhas que iam fazer essa preparação para um momento do Luffy virando Gear 5 ser incontestável, ser o Super Saiyajin da nova geração. Mas não foi. E é muito engraçado quem fala a melhor transformação dos animes. Mano, não é nem a melhor transformação do ano vai ser a dos animes, tá ligado? É foda, pelo menos em roteiro. Em conceito eu acho que ela é bacana, em execução eu acho que ela é bacana, em visual, execução pós-apresentação, né? Em visual eu acho que ela é bacana, em coreografia eu acho que ela é bacana. Eu acho que ela é bacana de várias formas diferentes. Tudo bem que durante os outros capítulos vai fazendo assim, né? O Oda acaba utilizando ela demais, complicou muitas lutas de certa forma, enfim, tem seus problemas. Mas eu acho que ela é boa. A fruta do Luffy tinha outro nome, foi usada pelo Joy Boy, e apesar de saber de sua existência, os Gorosei achavam que era um mito pelo fato de que absolutamente ninguém despertou ela em 800 anos. Mas por que há tantas reclamações quanto ao fato da transformação ser mal pronunciada se o autor não precisa necessariamente pronunciar algo? Por quê? Eu já comentei sobre isso, né? Oda é um autor reconhecido por usar esse dispositivo muitas vezes ao longo da obra. O foreshadowing em história geralmente vai ser colocado de maneira direta ou indireta. O que isso significa? Um foreshadowing, ou prenúncio direto, é aquele em que um evento futuro está sendo diretamente informado antes de acontecer. Veja essa cena, por exemplo. Luffy está falando sobre conhecer um esqueleto vivo, após ser informado que muitas pessoas morrem e seus corpos ficam no oceano, o que pronuncia diretamente o personagem Brock. O prenúncio... O Brock do Pokémon. Indireto é quando uma ideia é colocada. O cara só leu o mangá mesmo. Só pode ser devidamente entendida quando temos o contexto lá no futuro. Por exemplo, a capa do volume 25, em que você vê Shanks, Luffy, Barba Negra e Buggy sendo os destaques da capa, que são exatamente os Yonkous. Não, isso aí, tipo, eu não acho que seja foreshadow. One Piece é uma história com mais de 1.100 capítulos. Existirão coincidências, principalmente com os personagens mais relevantes da obra. Ou você quer dizer que esse cara aqui atrás também é um Yukon secreto, entendeu? Eu já vi outras pessoas falando isso, não tô falando isso diretamente pro Aizen. Já vi outras pessoas falando isso. Então esse cara aqui é um Yukon secreto também, entendeu? Yonkou secreto, Yonkou secreto. Então, assim, esses são os personagens relevantes do momento. O Shanks, olha só, vamos fazer
a navalha de Okan aqui. O Shanks tem relação direta com o Luffy e com o Bug. Com o Barba Negra, ele tem uma relação indireta, não é? Por causa do Ace e tudo mais. Nem sei se o Shanks tem conhecimento agora, o quanto que ele tem de relação com o Ace. Mas o Shanks está relacionado com o Barba Branca, que está relacionado com o Barba Negra. Então, e aí ele vai ter provavelmente os momentos relevantes dele dentro da edição. Então, é muito mais, ó, tipo, olha só como esses dois são relevantes, que eles estão em primeiro plano, e duas pessoas que têm relação com esses personagens de alguma forma, porque vai desenvolver alguma coisa no capítulo, ou eles vão ter algum elemento simbólico forte. Temos hoje em dia. Até a Cabra também, pô. A Cabra vai ser a Imu. Ou quando, acho que no capítulo 504, se eu não estou enganado, o Doflamingo fala sobre a Era dos Sorrisos. Na tradução, Smile foi traduzido como sorriso, mas Smile, na verdade, estava se referindo à fruta Smile. Mas como nós não tínhamos o contexto na época, Sim. Nós imaginamos que não era uma coisa tão importante assim, entre aspas. Mas enfim, você entendeu. Em Skypiea, somos apresentados a 4 deuses, de maneira De novo, não! extremamente breve e sem nenhuma citação ao nome Nika. Vamos olhar para esse ponto com um contexto. As páginas anteriores de alguns capítulos atrás falam sobre a jovem Mussi confortando sua mãe, dizendo que ela conheceria o Deus do Sol. Acontece que o Deus do Sol aqui, assim como o Deus da Floresta, das chuvas e da terra, é uma criatura só, a cobra Kashigami. Não há nenhuma relação entre liberdade, borracha, Deus do Sol e Nika. Ou seja, usar esse painel de Skypiea e apontar que Oda estava prenunciando Nika não faz nenhum sentido. Aizen muito based, ainda bem. Porque a ideia futura não está sendo colocada aqui. Também, fora que tem toda a questão das árvores roubarem as almas das pessoas e coisas do tipo. Em Skypiea, há a questão das silhuetas que as pessoas apontam que estava pronunciando Nika. Mas também não pode ser levado como foreshadow. Aí a silhueta nem é a mesma silhueta do Nika, pô. Porque não só você tem personagens fazendo poses parecidas em outros capítulos, como isso pode ser muito mais visto como Oda fazendo um retorno a uma pose que ele já havia colocado na obra. Exatamente, ele tinha a ideia de desenhar esse tipo de cena que ele gostaria. Aí ele desenhou, e aí quando ele foi desenhar de novo, ele já se baseia no que ele já fez. Aí a galera se emociona e fala, é um foreshadow. Não, ele tá se referenciando. Obra, e não referenciando a natureza da fruta do Luffy. Porque pela pose em si não há nada que indica que o Luffy é esse ser. Já que, como eu já disse, você tem personagens na obra fazendo poses parecidas. O que você poderia chamar de prenúncio indireto é quando os habitantes de Skypiea rezam para Deus salvar as pessoas do golpe de Enel, e então Luffy aparece. É um prenúncio que fica muito aberto à interpretação. Não, nesse momento da história, o que parece mais, até pelas frases de alguns personagens, tipo Zoro falando que não acredita em Deus e tal, essas coisas, é muito mais sobre a agência humana sobre os deuses falsos, né? O Luffy, o pirata, derrotar o tirano. Não é necessariamente sobre o Luffy ser o deus Nika da libertação. Novamente, isso aí é mais uma retroatividade ou manifestação de conceitos primordiais da obra do que necessariamente o foreshadow. Eu não acho que seja foreshadow. Então eu acho que é muito mais a questão do... Olha só como que... as pessoas, com a sua liberdade, podem se arrebentar de amarras. E aí você pode falar, pô, mas isso é igual o que o Nika quer falar. Sim, mas não é porque ele tá fazendo o foreshadow do Nika. É porque o Nika e a ideia de ser um pirata tem a mesma parte do romance, né, que é ser livre. Eu poderia considerar um prenúncio indireto, sendo intencional ou não, não depende disso, dependendo do que Luffy fala depois. Algumas versões contam com a tradução "deixe o sol brilhar", enquanto outras são um pouco mais claras ao dizer apenas "clear away", como essa tradução aqui do Stephen Poe, que é basicamente o cara que traduz One Piece no site da Viz hoje em dia. O fato é, ao longo da obra não há uma real conexão Tem que ver o que o Roberto vai falar. feita entre o deus Nika, a borracha e uma fruta Zoan mítica. Não existe nenhum prenúncio de que a fruta de Luffy é uma Zoan para começo de conversa. Não, mas ele aguenta muito veneno. Algumas pessoas vão apontar que,
No capítulo 1, Luffy diz estar mais feliz desde que comeu a fruta, e como Chopper fala em Water 7, uma Zoan pode mudar o comportamento do usuário. Se a fruta Nika era usada por um deus do sol que sempre sorria, então ela alterou o comportamento do Luffy e ele ficou mais feliz. Acontece que essa linha é baseada em uma tradução ruim e uma cena fora de contexto. Pelo fato da conversa de Luffy ser sobre ele querer ser um pirata, mas não conseguir mais nadar, eu interpreto seu comentário original como ele falando justamente sobre a diversão envolvida em ser um pirata e ter esse desafio de ter uma Akuma no Mi. O Aizen tá muito based, cara, que isso. A primeira menção ao nome Nika e fazendo uma correlação ao... Assim, igual eu falei, pra mim um foreshadow na classificação aqui do Aizen indireto seria o Kaido falando que o Luffy continua sorrindo pra ele, continua olhando ele mesmo estando derrotado, isso incomoda o Kaido. Uma coisa que poderia acontecer de forma indireta também é aquilo que eu falei, né, de olha só como a obra fala, nossa, ele libertou a gente, nós éramos escravos, mas ele é um pirata, ele não deveria ser do mal? Mas aparentemente, né, piratas falam sobre liberdade. Entendeu? Tipo, aí você faz essas conexões e por aí vai. Então isso seria um exemplo de indireto, né? Que você pode fazer esse indireto de várias formas. Um exemplo clássico que eu sempre falo nos vídeos é no próprio Wano, tem o Momonosuke falando sobre a irmã dele. Aí como é que funciona a cena? Primeiro a gente vê a Komurasaki, vê ela sendo escrota, aí depois corta pro irmãozinho, o Momonosuke, falando, minha irmã talvez ainda esteja viva, mas ela tem uma identidade secreta, porque senão ela seria morta, e eu tenho certeza que ela é uma pessoa boa. Resumindo é isso. Aí, porra, 1 mais 1 igual 11 de setembro, né? Pelo amor de Deus. Então, Komurasaki, filha da puta, Momonosuke falando que a irmã dele provavelmente tá viva com identidade secreta, mas é boazinha. Você fala, pô, a irmã dele é a Komurasaki. O Deus do Sol. Mesmo que o Oda não tenha falado nada sobre isso. Vem só no capítulo 1017, no terceiro ato de Wano. Um pouco longe demais na história para começar com isso, na minha opinião. Eu acho que parte da reação do público é muito porque nada disso havia sido comentado antes em momento nenhum. Veja, não existe na obra nenhuma relação feita entre um deus do sol e a Gomu Gomu no Mi até o capítulo 1044. A primeira citação a Nika e ao deus sol vem no capítulo 1017. Então você tem essa reviravolta em que Luffy tem uma fruta super especial. Aí fala, não, porra, isso aí o Roberto também fala, não, mas no primeiro capítulo tem onomatopeia de Nika e tá, porque Nika cara, Nika é onomatopeia de sorriso. Tem um monte de mangá que usa. Todos eles são Gear 5? Todos eles são Nika, o deus da libertação? Não, cara, é uma onomatopeia. Que foi usada por um cara que era conhecido como Deus do Sol, mas nada disso foi explorado ou definido antes. Mesmo quando ele cita um Deus do Sol na história, ele não tem qualquer ligação com a borracha, Gomu Gomu no Mi, ou com um ser humano, é literalmente uma cobra gigante. Outra questão é sobre a reação do governo a esse fato. É dito que o governo ficou 800 anos tentando recuperar essa fruta. Então, de alguma forma que mais de um ano depois ainda não foi explicado, o governo conseguiu capturar a fruta, mas aí o Shanks roubou de novo e meio que ficou por isso. Veja. E depois que libertou a fruta, o governo só foi humilhado e não conseguiu fazer nada, mano. Tá perdendo o controle do governo mundial, cara. Os caras são muito bucha. Os Gorosei admitem que a história de que a Gomu Gomu no Mi era uma fruta lendária era um mito até mesmo pra eles. Só quando o Luffy começa a enfrentar Kaido que eles começam a coçar a cabeça e pensar que talvez não seja só um mito. Nós sabemos que nesses 800 anos, 2 caras despertaram a fruta. Joy Boy e Luffy. O que torna, essencialmente, o despertar algo extremamente raro. Isso por si só já responderia à pergunta do porquê eles não enviaram alguém para matar o Luffy. Geralmente o power-up do Oda é bunda. É verdade. Eu acho que o melhor power-up que o Oda fez foi o Gear 3. O melhor. O Gear 4 tem uma preparaçãozinha mínima. Eu acho que é muito mínima, agora eu não lembro. Mas o Gear 4, o Luffy perde, né? Tipo, ele usa o Gear 4 e se ferra. E aí depois ele tem que se recuperar pra usar de novo. Então é o Oda tendo a consciência de que ele não pode só tirar uma transformação do cu pra vencer uma luta difícil. Mas acho que ele meio que esqueceu dessa consciência na luta contra o Kaido. Foda. O Luffy desde o início. Simplesmente não era uma preocupação pra eles até o momento em que Luffy peita um Yonkou. Eu entendo a explicação, mas ainda acho ela fraca, porque se sustenta inteiramente em algo extremamente merda dentro do universo de One Piece, a incompetência do governo mundial. É difícil ver o governo mundial como uma instituição realmente perigosa, quando ao longo do mangá eles se mostram extremamente incompetentes. Isso é um problema de vários mangás, pra ser sincero. Quase todo shonen vai ter esse problema.
Eles não conseguiram matar Apesar de não apagar que, de fato, são problemas em todos esses shonens. uma criança, eles não conseguiram pegar um cara que tem uma fruta que dá imortalidade, eles Mano, não perceberam que um cara que trabalhava com eles estava tentando pegar uma arma antiga, não sabiam que existia uma arma antiga viva e simplesmente não perceberam que um grupo encabeçado pelo exército revolucionário estava dentro da sua prisão mais segura. As seguras do governo mundial são definitivamente tipo, a prisão eu até aceito. Que pode ser parada, se esconda onde eles menos acham que você vai estar, né? E tal, isso eu aceito. perigosas, mas só de maneira individual. Eles Não, a Ambu e o esquadrão da Divisão 2 em Bleach, né? Que é os ninjas lá. Os dois inúteis, né? Aparentemente ninjas são inúteis em qualquer lugar da mídia japonesa, porque tá foda, mano. como uma unidade, são muito ineficientes em qualquer coisa. Luffy viver todo esse tempo é só mais uma amostra disso. Mas mesmo com essa incompetência, a questão da fruta do Luffy é muito mais importante que LoL, Robin ou o Exército Revolucionário em Impel Down. E vendo a escalada absurda que Luffy teve em relevância, recompensa e poder em um período de uns 3 anos, que é do capítulo 1 ao capítulo 1084, é estranho imaginar que eles só notaram o quão perigoso Luffy era quando ele enfrentou Kaido. Agora, você também pode... Porque isso mostra que não tava planejado, cara. Não tava planejado. E tá tudo bem não tá planejado, cara. Mas o ocidental tem esse tesão, porra, ai, o Oda gozou a história quando ele tava na barriga da mãe. Não, cara. A habilidade de improviso é muito mais importante do que a de preparação para a criação de um mangá semanal. Isso aí é confirmado, já confirmei pessoalmente com editores e mangakas japoneses, tá? E o Oda, em geral, em todos os improvisos dele, acerta, cara. O Oda tem um histórico de improviso absurdo, talvez um dos melhores da história dos mangás, perdendo talvez só pra Dragon Ball, em questão de improviso. Mas ele errou no Gear 5, acontece, toda história tem parte ruim, é normal. pode não gostar dessa nova forma ou transformação, porque já era meio que teorizado por muita gente que o despertar da fruta do Luffy teria muito a ver com transformar o ambiente ao seu redor em borracha. Ok. E como a questão Nika não é explicada e ser uma zoa mítica não interfere em nada nas habilidades demonstradas ou teorizadas, então se a fruta se mantivesse como Gomu Gomu no Mi, tudo ainda faria sentido. Mas aí entra as questões do que eu gosto dentro dessa forma. Mas antes, vamos dar um passo para trás. Quando One Piece começa, o primeiro grande inimigo que Luffy enfrenta se chama Buggy. Buggy se torna uma figurinha carimbada em vários arcos depois do arco em que ele aparece pela primeira vez. Pra quem tá perguntando, eu tirei um tumor que tinha aqui na minha pele, tá bom? É por isso que eu tô com curativo. Ok, mas por que eu tô citando ele? Primeiro, porque eu acredito que com Buggy, Oda já trabalha com uma forma de escrita bem característica dentro da obra que vai aparecer algumas vezes depois. O Oda é uma figura, um mangaka muito bom em misturar os elementos cômicos, bobos, despretensiosos, com algo um pouco mais sério e profundo. A Cross Guild é um negócio muito legal, mas que tá... Eu já desencantei, tá tipo... toda hora o Bug fala algo, aí o Mihawk e o Crocodile ficam com o ego ferido e batem no Bug. Já teve umas 4 ou 5 vezes, não ironicamente, que isso aconteceu. Talvez umas 3, mas vou exagerar pra 5, foda-se. Tipo, é melhor você parar de falar isso, porque senão você vai ver. Ah, Bug, desculpa, não vou falar. Tipo, cara, mano, tá bom, já entendemos que os caras são brabo e o Bug tá recebendo um holofote, mas eles, cara, os dois só aparecem dois mimados frustrados, tá ligado? O Bug tá muito melhor nessa história. O Bug é brabo demais. Ele é o único que faz coisa, porque quando ele aparece, ele fala, ele é engraçado, ele move a cena. O Mihawk e o Crocodile vão lá, batem nele. É sempre a mesma coisa, cara. Já deu. Cadê a Cross Guild fazendo alguma coisa, mano? Veja, o Bug é, à primeira vista, um idiota com roupa de palhaço que tem uma fruta interessante. Mas o que o Bug é por trás dessa roupagem divertida e cômica? Ele é uma antítese de Luffy. Todos os chapéus de palha representam de uma maneira individual uma das várias ideias que Luffy carrega. Zoro, por exemplo, o primeiro membro da tripulação, carrega consigo um desejo muito forte de ser o espadachim número 1, o que implica que ele será mais forte que Mihawk. Luffy não quer ser o número 1 em força, mas para se tornar o rei dos piratas está implícito que ele terá que ser o mais forte. Não necessariamente, né? Mas um dos mais fortes. Ser rei dos piratas e ser o mais forte não tem nada a ver, essencialmente, né? Ser o rei dos piratas é ser o mais livre. E para ser o mais livre, você não necessariamente tem que ser o mais forte em força. Existe o carisma, a lábia, a imponência, a elegância, né, os contatos. E o Luffy não precisa ser o mais forte, desde que a tripulação dele tenha o núcleo mais forte de todos, né? Ele pode ser o segundo mais forte, até o terceiro mais forte. Ou, o que seria uma história muito legal, é o capitão literalmente ser o mais fraco da tripulação.
E por que ele une a tripulação? Ele une a tripulação porque ele tem outras características mais elevadas e importantes do que a força. E por isso os fortes se curvam a ele, né? O que une esses dois personagens é o desejo pelo objetivo impossível, que está intimamente ligado ao quão forte eles serão. Se os Chapéus de Palha representam Que é mais ou menos o que o Bug faz, né, de certa forma, ali na Cross Guild. desejo de Luffy, então seus inimigos representam uma antítese de Luffy. O que Bug representa para Luffy é o pirata que ele não deseja ser. Luffy é usado ao longo de toda essa primeira saga, o Ishi Blue no caso, para representar o ideal do pirata. E esses dois tipos de piratas são É o aventureiro, né? O pirata romântico aventureiro, comparado aos piratas reais, né? A Álvida, o Bug e o Arlong. muito bem representados entre ele e Bug. O pirata altruísta, que cuida da sua família, da sua tripulação e blá blá blá, e o pirata que saqueia, que mata, que rouba e etc. Além disso, Oda também usa essa ideia para escrever um personagem do próprio bando do Luffy. No arco Enies Lobby, somos apresentados a Sogeking, uma espécie de fantasia de Usopp que referencia Foi abandonada na história sem nenhum tipo de resolução. Muito triste, muito triste. Sogeking eu acho que poderia ter continuado no time skip. Porque é uma figura muito importante que sem ela o desenvolvimento do Usopp desapareceu. O Usopp voltou a ser tudo que ele era antes do Sogeking, só que agora ele tem tanquinho. os desenhos que fizeram parte da infância e adolescência de Oda. Não só Sogeking, mas o próprio Usopp como um todo é tratado pela série como um alívio cômico. Ele brinca com o bando, é sempre muito exagerado nas reações, e assim como o Sogeking, suas apresentações são um espetáculo Não, Elbaf é o arco do Usopp, confia, né? Confia. Tem tempo ainda, né? Mas vai que... à parte. Mas por trás dessas piadas, Oda está falando sobre coragem, sobre honra, sobre força e sobre fraqueza. Usopp é muito Pelo capítulo 1149 pode esquecer o arco do Usopp? Puta merda. Eu vou falar nada. Porque assim, eu brinco e tal, que eu gosto de atiçar as pessoas mais emocionadas de fandoms, né? Então, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu, One Piece. E eu também, quando tenho que falar coisa de Bleach, eu falo. Por exemplo, o Alexandre vai fazer um vídeo aí provando que o Grandjoe é um Vastolord. Eu discordo. Eu vou ver o vídeo e o que tiver que falar, eu vou falar, mané. Então, vamos que tem gente que é de Bleach que, não que seja o caso do Alexandre, mas tem gente que é emocionada também. Vai falando um monte de coisa e tal, sei que, tipo, não, o Aizen solava e o Rabá, né? Eu vou falar também, não, tinha que acabar no Aizen, ou, enfim, essas coisas aí. Eu vou falar também. Mas, porra, tá foda aqui. Mano, tá foda. Eu sinto que as coisas que eu mais gostava de One Piece estão deixando de existir, sabe? O senso de aventura, a construção de personagem do Oda. Então eu tô me sentindo meio. Tipo, eu consigo individualmente ver os capítulos com as técnicas e o fato de serem bons ou ruins, como aconteceu algumas vezes a gente analisando. Mas no todo, eu não tô sentindo tanto brilho assim de One Piece atualmente. Desde o ano, por isso que tá demorando pra sair a análise de um ano. Tem muita coisa que me cansa, sabe? mais forte quando se sente Você sente que você envelheceu pra obra? Não, eu não sinto que sou eu. Porque lá em 2022 ou 2021, quando eu comecei a fazer análise de One Piece, eu tinha um pensamento de, pô, será que eu já tô muito velho pra shonen? Será que eu virei um tiozão e todo shonen tá me enchendo o saco? Mas aí eu li One Piece e, pô, tava emocionado em várias partes. O flashback da Robin, eu chorando lendo o flashback da Robin. E isso foi há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eu não mudei muito de 4 anos pra trás pra agora, né? Hoje eu tô com 31. 4 anos atrás eu tava com o quê? 27. Então, eu acho que é a escrita mesmo que tá ruinzinha, hein? Ruim pro nível do Oda, tá? Vamos deixar claro. Porque ele tá fazendo malabarismo colossal com 1 zilhão de elementos que, por culpa dele, estão na obra, inclusive. Quem mandou botar tudo isso aí? Quem mandou estender a obra até esse ponto, né? Assim, o foco do fissurado pela obra é esse, é desenvolver mais a obra. O Oda é um apaixonado por One Piece, não só um apaixonado, né, no sentido positivo, mas talvez um obcecado por One Piece, o que também pode ser negativo. Porque ele se prejudica muito fisicamente, na saúde, socialmente, para manter One Piece sendo publicado e do jeito que tá. Eu acho que, cara, pra mim, se o Oda tirasse 6 meses de férias para reorganizar One Piece, preparar uns capítulos adiantados. Eles são 3 capítulos sempre adiantados, mas temos 10 capítulos adiantados. Sair, viajar com a família, parar de pensar em One Piece um pouco. Eu acho que ele ia voltar e One Piece ia chegar numa pedrada, tipo,
o ápice de tudo que o Oda já escreveu pra ser misturado e finalizar ali com o arco, sabe? Escolhido. Por isso, ele é extremamente medroso ao longo da obra até aquele ponto, mas com Sogeking sendo reverenciado por Luffy e Chopper sendo querido, ele declara guerra ao governo mundial sem pestanejar. Demoramos muito para perceber quais são os problemas de Usopp dentro da tripulação, porque ele sempre os esconde atrás da máscara da coragem, e é isso que o torna um personagem tão foda. O ponto é, Oda está usando das piadas, do Toon Force e do visual para falar sobre temas mais complicados do que realmente aparenta. Nika é sobre ser você mesmo, no máximo possível. E não só o Luffy, mas o próprio Oda. É sobre liberdade, mas não no sentido de fazer tudo o que você quer fazer ou falar o que você quiser. Ah, o Luffy está morrendo, tum dum dum dum, pronto, o Luffy recuperou o poder. Tipo, tudo bem que não é essa cena, né? E aqui ele perde, mas depois dá um tum do coração, faz tum dum, o Luffy volta a ficar todo poderoso no meio da luta. É tipo. É sério. É liberdade no sentido de libertação, principalmente libertação de povos. Nika, sendo o deus do sol que salvou uma série de pessoas, é tematicamente importante para a obra, já que o sol é muitas vezes usado como esse elemento que simboliza a liberdade. Fora que o Oda nunca usou símbolos de forma tão forte assim, não, tá? As coisas dentro da obra, existe assim o simbolismo em One Piece, claro que tem, mas o Oda não é dos autores mais implícitos e simbólicos, ele é um dos autores mais explícitos e caricatos. Isso não é um demérito, é um estilo, porque One Piece é muito inspirado em teatro kabuki. Né? Aí você vai ter o Big Three, né, se complementando de 1 zilhão de formas diferentes, por isso que foi um marco cultural tão grande. Naruto com o cinema americano, Bleach com o teatro no, que é exatamente sobre essa parte implícita, simbolismo, vida, morte, questões reflexivas, melancolia e tal, sem sentimentos fortes, uma obra que ela normalmente ela amarra tudo no final. E o teatro kabuki, que é caras, bocas, gritos, barulho e temas explosivos, assim, né? É muito melodramático e tal. Então, eu acho que é por isso que muitas pessoas não aceitam esses simbolismos, entre aspas, do Gear 5, porque não existe mesmo na obra e a obra não trabalha com esse modus operandi. Alabasta tem como bandeira um sol. Shandora acredita em um deus sol. Os escravizados libertados por Fisher... Mas é óbvio, existe o negócio do sol na obra, mas ele nunca foi tratado como um elemento simbólico de fato. Ele é reconhecido como elemento simbólico porque tá lá e existe uma linha de raciocínio, mas ele nunca foi trazido como um elemento simbólico para fazer toda a conexão com o Luffy ali, né? Tiger tem um sol como tatuagem. De onde você tira as informações foi o primeiro editor de Naruto, em uma entrevista sobre One Piece. Ele falou que acha muito curioso como o Ocidente começou a gostar de One Piece, porque o One Piece é muito japonês, porque ele é baseado no teatro kabuki, por isso ele é muito melodramático, caras e bocas e gritão. Enquanto Naruto já foi feito sendo pensado usando de base muito o cinema ocidental, visto que o Kishimoto gosta muito de cinema. Então Naruto tem uma linguagem muito mais fácil de ser compreendida pelos ocidentais, em questão de composição, de história, de drama, de tudo que compõe a obra. E aí, quando eu vi essa mensagem dele, eu pensei, e Bleach? E eu fui pesquisar e vi que cabia exatamente no Teatro No, que é exatamente a Bankai do Kyoraku. Então, todo o resto combina com todo o resto da história. Tipo, é 1 a 1, literalmente 1 a 1. E junto do passado do Cubo como, não poeta, né, mas já tinha livro de poesia, né, que ele tinha publicado e tal, chegou aí. Caiu não, pô, caiu não. Não caiu. Eu tô aqui, eu tô aqui. Então daí que vem as coisas, é só ficar atento nas informações do dia a dia aí, pô. O navio do homem que almeja ser o mais livre do mundo se chama Thousand Sunny. A única mulher que sabe parte da verdade sobre o que aconteceu no século vazio tinha como apelido Miss All Sunday. O antagonista de Luffy é aquele que... Mas essa parte do sol... É porque o sol não só... Pô, o Japão é a terra do sol nascente, né? O sol vai ser uma coisa muito importante em todas as culturas. E o sol é o que traz a vida, então isso vai ser relacionado, né, com uma história desse tipo. Eu só acho engraçado como as estrelas não são relevantes em One Piece, né? Porque ninguém em One Piece olha para as estrelas para se locomover no mar, já que a aventura em One Piece desapareceu da história, né? Virou um shonen que era de aventura, virou um shonen
que é uma aventura sem aventura, né? Um shonen que não tem a viagem, só tem as cidades, né? Não tem a viagem entre as cidades, você só tem exatamente as cidades, quase, né? Tipo, os pontos de interesse. Você não tem o trajeto para isso, que deveria ser um próprio foco de atenção em si. Eu sempre falo, pô, olha só como é legal o sol não, o arco-íris em anel, as ondas estranhas e tal que eles passam. Então, eles sempre usaram bússolas, né? Então, tipo, meio que tirou parte disso, a parte de, tipo, da possibilidade das estrelas. Então, acho sempre é uma curiosidade. Mas que o Sol existe, o One Piece, como um elemento que guia, eu acho que é uma é, dos elementos simbólicos centrais que o Oda sempre quis trabalhar na história. Ele foi botando onde dava e depois ele teve que botar no Luffy. Mas é uma coisa que existe sim em One Piece. Inclusive é uma cena bem legal da Shirahoshi chegando lá no topo da ilha dos Tenryubitos, da cidade dos Tenryubitos, e ela vê o sol, né? E ela fala que ela tá vendo o sol pela primeira vez e que ela fica muito feliz e tá livre, ou coisa do tipo. Então, sim, existe intencionalidade nisso sim. O negócio é que não foi totalmente amarrado pra dar onde deu. É como se, tipo, de última hora tiveram que fazer, amarrar tudo isso, entendeu? Pular a escuridão. Quando Blink Saque, uma música que fala justamente sobre Joy Boy, a ideia da libertação é tocada no capítulo 487, vemos um nido sol ao fundo. Quando Loland e Calgara se tornam amigos, eles brindam em frente a um pôr do sol. Panami falava sobre os tipos de nuvem, Tempestade falava sobre os tipos de mares, se eu me lembro. A gente chama a vivência dos Mugiwaras, agora tá parecendo Fast Travel. Exatamente, Fast Travel. Luffy vem do East Blue, o leste é de onde o sol nasce. Acho que deu pra entender. A figura do sol é muito especial dentro do mundo de One Piece. Então, Oda, trocar... E ele vem também do Japão, né? Tipo, de onde o sol nasce, o leste, Japão. Tudo bem que o Luffy é brasileiro, mas existem esses detalhes na história, né? Até porque você vai pegar a jornada para o oeste. o nome da fruta de Luffy pra se adequar aos temas da obra faz total sentido. Faz. Eu não tô falando que o Oda é o maior gênio que já existiu e desde o primeiro capítulo ele pensa em associar Essa parte é muito legal, cara. Essa parte da luta é muito legal. o sol, a ideia de libertação e depois mudar a fruta do Luffy pra se adequar a esse tema. Não. Inclusive eu acho que foi muito mal encaixado na obra. E ele não planejou o Nika até muito mais tarde. Mas a questão não é essa. A questão é que mesmo sem os prenúncios, que não são obrigatórios, e sem as explicações detalhadas e completas, ainda é consistente com o que One Piece é, com o que One Piece representa, e até consistente com o que Oda sempre disse que faria com a obra. No SBS do volume 65, ele afirma diretamente que escolheu dar a Luffy a fruta da borracha justamente por ela ser ridícula, e por isso ele poderia brincar com as possibilidades. Pô, foda que ele fez muito bem isso no pré-time skip. Mas a partir do momento que o Luffy descobriu Elephant Gun e Haki, acabou as possibilidades de luta. Ficaram todas as mesmas coisas. Eu acho que o momento mais legal dessa etapa da história é exatamente o Snake Man. Porque o braço faz curva. E é um negócio idiota, mas que eu achei muito inteligente e muito legal. O Gear 5 é uma representação fantástica dessa tal liberdade, porque está diretamente alinhado com o que o Luffy é, mas também está diretamente alinhado com o que o autor quer fazer com sua obra. O Oda simplesmente abriu um leque infinito de coisas para se fazer com as habilidades do Luffy que antes ele estava restrito pelo que ele mesmo havia escrito. Sim. Você pode não gostar das piadinhas, achar completamente estúpido e sem graça, e temer que todas as lutas do Luffy sejam no Gear 5 a partir de agora. Mas foram, né? Não é temer, é uma realidade. Mas essa é uma parte complicada. Eu gosto do Gear 5, eu gosto da coreografia do Gear 5, eu gosto das possibilidades das piadas. Mas eu acho muito complicado. Quando teve a Bonnie copiando o Gear 5, eu fiquei... Entendeu? Porque, enfim... Complicado. Mas a vida é isso aí. One Piece nunca foi perfeito. Lide com isso. Uma última coisa. É muito claro que nos shounens as transformações acontecem por motivos geralmente... Eu acho que o Gear 5 tinha que ser um trunfo. Não era um negócio pra ele ativar imediatamente. Era pra ser uma parada que ele tem tempo, limite de uso... É uma parada que ele tem que ativar e desativar, porque senão gasta muita energia, sei que. Não era pra tipo, virei Gear 5, vou só ficar 50 capítulos lutando no Gear 5 aqui e acabou. Tô com fome, ele come um pouquinho, dá uma comidinha ali no rabo do Kizaru e volta, entendeu? Porra. A forma mal chegou e já banalizou ela, tá ligado? negativos.
Por exemplo, todas as vezes que o Naruto... Então, comer carne e voltar ao normal é um negócio que sempre teve One Piece, beber leite, o dente crescer e tal. Só que existe essas questões do que é importante pra brincadeira, pro ritmo e tal, e o que é importante pra luta, né? A luta tem a sua construção de tensão e clímax. Se você prejudica isso, vai dar problema. usa o chakra da Kyuubi é por ódio, raiva, desespero, tristeza. Mas eu queria encerrar mostrando que nem toda virada, nem toda transformação precisa ser devidamente pronunciada, e o próprio Naruto mostra isso. Óbvio, nas suas devidas proporções, já que o Gear 5 é muito mais impactante para a obra no sentido de trama do que o Naruto aprendendo a controlar o poder da Kyuubi e ganhando uma forma híbrida fodástica. Mas veja, não houve nenhum personagem usando uma forma parecida como essa ao longo da série. Não foi Mas Naruto foi muito... Não, pera aí, calma. Naruto construiu perfeitamente as formas da Kyuubi. Desde País das Ondas, quando ele tem só o olhinho vermelho e fica eriçado, que já é muito bem construído pelo fato de todo mundo ter medo disso acontecer, e gradativamente a partir daí, né? Pronunciada em momento algum, e a explicação era muito simples. Mas assim como o Gear 5, é uma transformação tematicamente irrelevante, porque Naruto está o tempo todo falando sobre a criação e manutenção de laços. E também, Naruto é uma pessoa que ao longo da obra está sempre aceitando o melhor lado das piores pessoas. É isso que permite que ele se conecte com Kurama nesse nível. Não é uma forma nova baseada no ódio, é baseada nos laços que ele cultivou até aquele ponto. Não, mas até aquele ponto também você teve 1 zilhão de formas, preparações diretas, indiretas, temáticas, práticas, narrativas e dentro da história que levaram àquele ponto, né? Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que é impossível comparar o Naruto sábio ali do Hagoromo, sei lá qual é o nome do cara lá, com o Luffy Gear 5. São duas formas fodas, apesar dos problemas que eu tenho com ambas. Mas eu acho que é isso. Você gosta do Gear 5? Você detesta? Tanto faz. Deixa nos comentários. Tchau. Eu acho que o Gear 5 é um ponto positivo. O tal do McLovin, fala aí, por favor, um vídeo. Eu acho que é positivo, tá? Eu não acho que é tão negativo. Mas o que tem de negativo me deixa incomodado.